Irmãos, a graça e a paz a todos. Ali na porta ainda há um movimento, tem um engarrafamento ali. O irmão Carlos vai nos ajudar com o engarrafamento. Cal. E eu gostaria de iniciar esse momento com um hino que nós conhecemos. Não sei se dá para colocar na transparência, mas se não der, não tem problema. É um hino que nós cantamos sempre, e eu gostaria que nós pudéssemos louvar esse hino. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. E se tem ainda algum irmão no subsolo ou em outro lugar, na dependência aqui do local, nós pedimos que possam vir ao salão para a gente poder então iniciar aqui a parte da palavra. Mas vamos cantar o hino, vamos. Amém. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá vem ao monte se começa a ver o Filho de Deus que humilde vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem, em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem em voz triunfar. Hosana, hosana ao Rei. Hosana, hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem, em nome do Senhor. Com o alento de grande exclamação, prorrompem em voz triunfar. Hosana ao Rei. Hosana, hosana ao Rei. Hosana, hosana ao Rei. Hosana, hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem, em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem em voz triunfar. Hosana, hosana ao Rei. Hosana, hosana ao Rei. Hosana, hosana ao Rei. Hosana ao Rei. Amém, graças a Deus. Quando estava terminando o partir do pão, me veio esse hino no coração. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar.
Glórias ao Senhor, que esperança maravilhosa. Hoje nós ainda estamos no processo, nós estamos vivendo um processo de transformação, um processo em que Cristo está sendo formado em nós. E Paulo escreve: filhinhos, por quem de novo estou sentindo as dores de parto, até que Cristo seja o quê? Formado em vós. É isso que está acontecendo. Cristo está sendo formado em nós. E enquanto Ele não é formado, existem dores. A igreja está sentindo dores de parto, para que possa nascer o filho varão. Nós queremos dar continuidade, irmãos, àquele assunto que já falamos aqui sobre algumas pessoas a quem deve ser destinada as ofertas, que são a quem são mencionadas na Bíblia, né? Que a igreja deve estar considerando na questão do ofertar. E hoje vamos avançar um pouco mais nessa questão e falar sobre vamos dizer assim, na igreja existem duas classes de pessoas que a Bíblia entende que é responsabilidade da igreja sustentar. E a gente vai ver qual o critério, qual a maneira que a Bíblia fala isso, né? Quando a gente fala assim, é responsabilidade da igreja, não é que... Vamos ver, os versículos falam por si mesmos, mas antes de ler o assunto propriamente dito, eu queria ler com vocês Efésios capítulo 4, Efésios 4, versículo 11 em diante. Efésios 4, do 11 em diante. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao quê? Ele deu essas pessoas apóstolos primeiro, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então quer dizer que Deus deu essas 5 classes de pessoas aqui com o objetivo. Qual foi o objetivo? Aperfeiçoar os santos. Mas não apenas isso. Para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como o quê? Meninos, crianças. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, você percebe aqui que o lugar desses 5 dons que foram dados à igreja tem um lugar muito importante na igreja. É um lugar que deve inclusive ensejar muitas das nossas orações. Nós devemos estar orando. E a igreja que tem a falta desses dons nela, é uma igreja que vai ter muita dificuldade no seu crescimento de vida. Então, a Bíblia está dizendo aqui que Deus deu homens dons, né? Para que através desses homens, que sejam apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a sua igreja fosse edificada e levada ao crescimento em vida e aperfeiçoada para desempenhar o seu serviço. O assunto que está falando aqui é este. E como a igreja deve lidar com isso? Como é que
a questão do trato. Então, esses homens aqui, eles têm uma atuação local, na sua localidade, mas eles também podem desempenhar uma atuação extralocal. Quando eles estão na localidade, eles estão ali atuando, exercitando o seu dom na igreja local. Nós vamos ver uma igreja que era suprida, e eu não encontro no Novo Testamento, exceto Jerusalém, uma igreja tão assim fora daquele eixo dos israelitas, tão suprida de dons como essa igreja que nós vamos mencionar aqui. Então vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe e nos traga a sua unção para a sua palavra. Amém? Deus, nos curvamos diante de Ti. Queremos pedir que o Senhor venha nos falar daquilo que o Senhor deseja em nossos corações. Ministra, Senhor, a cada um de nós, falando-nos da Tua palavra, falando daquilo que o Senhor tem a dizer para nós. Nos ilumine nesta manhã, nos fazendo ver a Cristo e fazendo-nos ver o princípio da palavra, como o Senhor deseja que ela seja edificada. Nos guarde de todo desvio, guarde-nos no falar, guarde-nos no ouvir e nos conceda a graça em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós falamos aqui em Efésios capítulo 4 desses homens que têm uma atuação tanto na localidade como fora dela, né? O apóstolo, ele significa enviado. Então, o apóstolo, a operação dele, vamos dizer assim, que um apóstolo, ele pode ser um profeta, ele pode ser também um evangelista, ele também pode ser um pastor e também pode ser um mestre. Ele pode aglutinar todos esses dons aí. Mas o apóstolo, especificamente, ele é enviado para fora da igreja local, né? O próprio nome já diz, ele é enviado. No momento que ele está na localidade, ele vai exercer o seu dom ali como profeta, também pode ter o dom de evangelista, e também pode ser um pastor, e também pode ser um mestre. Ele vai estar exercendo esse dom na localidade. Nós temos um exemplo muito claro na palavra, que é o apóstolo Paulo, e nós vamos ler o que ele fala aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 9, mas não vai ser agora. Eu queria ler para vocês, já entrando nessa questão de finanças, ler Atos capítulo 3. É um texto muito conhecido, eu tenho certeza que você conhece de cor a história, mas eu gostaria de ler para que a gente não empobreça o texto com uma lembrança que não seja completa. Atos capítulo 3. Do 1 ao 10. Pedro e João, pegaram aí? Atos 3, do 1 ao 10. Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Hora nona é às 15 horas, não é isso? Correto? É isso mesmo, cadê os mestres aí? Oração da hora nona. Tinha um momento lá que os apóstolos tinham para oração. Olha que bonito. Separado um tempo durante o dia para a oração. Oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então tinha um homem ali doente, coxo, que era colocado à porta do templo chamada Formosa, como diz aqui. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava-lhes que lhe desse o quê? Uma esmola. Vamos continuar. Pedro e João, fitando juntamente com João, disse:
olha para nós. Situação emblemática aqui, né? Aquele homem coxo, ele estava a fim de arranjar um din-din. Ele queria uma grana. E o coxo, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Rapaz, o coxo, irmão, a cena foi mais ou menos assim. Está vindo ali Pedro e João. Esse pessoal andava com Jesus, fazia aqueles eventos grandiosos. Numa multiplicação comeu 3.000 pessoas, numa outra comeu mais 5.000 pessoas. Eles devem estar abonados, rapaz. E colocaram os olhos em Pedro e João. De alguma maneira, eu vou sacar algum dinheiro aqui. Eles enxergaram Pedro e João como caixa eletrônico. Quando Samuel era um pouco menor, hoje ele tem 22 anos, continue orando por ele. Eu ia no Banco do Brasil, já tinha aquela coisa digital, e sem cartão nem nada. Você já deve ter isso, você só coloca a sua conta lá, sua digital, não usa nem um cartão, e pede lá. Se tiver dinheiro, sai, né? Me dá 100 reais aí você pede 100 reais. Esse Pedro e João estava para o paralítico como aquele caixa digital do Banco do Brasil. Aperta lá, me dá 100 conto aí. E ele estava nessa expectativa. Só que ele usou a senha errada. Eu disse a Samuel, quando a gente ia sacar o dinheiro, que ele ficava: meu pai, se eu fizer também aí sai? Eu disse: só se você tiver o dinheiro. Se você não tiver, não sai nada. E aquele homem estava olhando Pedro e João como se tivesse ali uma máquina do Banco do Brasil cheia de nota de 100, de 200. Provavelmente ele não achava que ele ia receber uma nota de 200, mas ele estava esperando receber alguma coisa ali. E ele olha para Pedro e diz: olha, vou ler o texto para não mudar. Pedro lhe disse: não possuo nem prata nem ouro. Vê a decepção. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, anda. Que glorioso, né? Maravilha. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Glória a Deus. E de um salto se pôs em pé e se pôs a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro do que lhe acontecera. Irmão, vamos parar um pouco aqui e olhar. Você tem dois apóstolos. Do ponto de vista financeiro, eles estavam bem? Não tinha medo de falar, não. Estava quebrado. O caixa eletrônico dele estava vazio. E sobre esse texto aqui, nos é dito o seguinte: um desses irmãos aí, que eu não lembro, você que é estudioso da história deve lembrar, que um desses homens grandes da Igreja Católica, eles disseram: olha fulano, você sabe aquelas igrejas, entre aspas, cheias de ouro? Sabe? Aquelas igrejas cheias de ouro. Olha fulano, olha aqui aspas novamente, nosso templo. E ele disse assim: nós não podemos dizer como Pedro, que não tem um prata nem ouro. Nós não podemos dizer: olha quanto ouro nas nossas igrejas. Novamente a aspas, tá? Está dentro da aspas aqui. Olha quanto ouro nas nossas igrejas, quanta prata, quanto tesouro. Aí aquele homem que estava do lado dele disse: realmente nós não podemos dizer como Pedro, mas também nós não podemos dizer o que Pedro disse: levanta e anda.
Hoje, esse texto é muito importante para o que nós queremos falar. A igreja, muitas vezes, ela tem se apoiado no poder econômico, achando que dela vem o seu sustento, achando que dela vem o seu poder. E graças a Deus, que quando a gente vai ler a Bíblia, eu fiquei impressionado com os textos que a gente lê, que Deus, o poder que é operado na obra de Deus, é um poder que não vem da prata nem do ouro, é um poder que vem da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E como você pode ver, irmão, a Bíblia relata em alguns casos que algumas pessoas eram curadas quando tocava ou pegava o lenço de Paulo, o avental. Você já viu falar isso? Elas eram curadas. Quanto poder emana do Cristo crucificado e ressurreto. E nós precisamos olhar para isso e perceber: Deus tenha misericórdia de nós. Por que as coisas não estão acontecendo? Por que a falta de poder espiritual na nossa vida? Por que eu não consigo dizer levanta e anda? É porque nós não temos. O Deus de Pedro mudou? O Deus de João mudou? Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o ontem, hoje e o será eternamente. Ele não mudou, irmão. O poder dele é o mesmo. A falha, ela está em nós. Nós precisamos nos arrepender de muita coisa onde tem sido colocado o nosso coração e colocar o nosso olhar nele. Quando colocarmos o nosso olhar nele, esse poder que emana da cruz para curar, para fazer milagres, vai acontecer de forma tremenda. Marcelo, eu estou buscando aqui milagres? Não estou buscando milagre. A minha busca deve ser pelo Deus, o Deus vivo. A minha alma tem sede, sede de Deus, o Deus vivo. Agora, onde Deus está presente, onde Deus está atuando, quando o nosso olhar está em Deus, Deus vai operar coisas grandiosas. Nós não estamos olhando para o poder econômico, e aí Deus certamente vai operar. Esse trecho, ele vai nos falar o seguinte: os apóstolos, você tem aqui Pedro e João, eles juntamente com Tiago faziam parte daqueles apóstolos do núcleo. Flavinho tem uma expressão que chama núcleo duro, né Flávio? Esses apóstolos, se nós podemos falar assim, faziam parte do núcleo íntimo do Senhor. Em algumas ocasiões, Jesus chamou ele em particular. Você já notou isso? Teve algumas coisas que só eles tiveram oportunidade de presenciar. Algumas coisas que foram no Monte da Transfiguração. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Agora, nós haveríamos de achar que esses homens aqui, ele já tivesse ganhando muito dinheiro. Eles foram testemunhas oculares da pessoa do Senhor. Irmão, você consegue vislumbrar o que a igreja se tornou? Você consegue vislumbrar que a igreja, a ênfase dela é nas questões, a igreja que está apostatando do Senhor, é nas questões materiais, e não está centralizada na pessoa e na obra de Cristo. E o que é que acontece? Quando a igreja faz isso, ela, obviamente, se ela está olhando o que é da terra, ela não vai ter poder espiritual para lidar com os assuntos espirituais. Nós vivemos um momento muito crucial. Nós vivemos um momento muito difícil. Os consultórios
de terapia, consultórios de psiquiatras, eles estão lotados. A tendência, de acordo com os estudos aí, é que eles abarrotem mais ainda. E eu não estou dizendo, nem negando a medicina, nem negando a terapia, não, eles existem. E no momento permitido por Deus, ou uma necessidade na qual você não consegue lidar, é possível sim utilizar, porque o próprio Senhor disse: os sãos não precisam de quê? Mas os doentes. Então uma pessoa que está doente, enferma na sua alma, ela precisa desse recurso, se ela não consegue obter em Deus. Mas o que eu estou querendo lhe dizer é que Deus é totalmente suficiente para suprir as suas necessidades. Obviamente, se você não consegue alcançar por meio dele, Deus permite uma janela, você entendeu? De você usar o médico para obter aquela cura necessária. Mas a nossa dependência, ela não deve estar em terapias, psicólogos ou medicamentos. Nosso centro, ele deve estar em Deus. Amém? Conheço alguns irmãos que são da área e que, por conhecerem a palavra, ele diz: o uso de medicamento, ou de terapia, ou de psiquiatria, não deve ser para o crente o primeiro uso. Nós devemos buscar em Deus o caminho nele. Obviamente, se você não consegue tocar e receber aquilo que ele pode lhe dar, Deus permite, e você não precisa ser censurado por isso, porque os recursos estão aí para serem utilizados. Mas o que eu quero dizer é que o nosso foco, irmãos, ele precisa estar colocado em Deus. Amém? Ele é todo suficiente, capaz de nos alimentar e dar-nos o que nosso espírito, alma e corpo precisa. Mas vamos avançar um pouco mais. Vamos ler Atos capítulo 13. Acharam aí? Posso ler? Havia na igreja de Antioquia profetas e... lembra lá de Efésios? Apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres. Aqui na igreja de Antioquia é uma igreja que tinha um excelente suprimento, hein, Léo? Ela estava abastada, não orgulhosa. Ela estava alimentada, porque havia ali profetas e mestres. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Ciene, Manaém, está certa a pronúncia? Colácio de Herodes, o me ajuda aí, Jailson. Tetrarca e Saulo. São 5, não é isso? São 5. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Perceba, irmão, perceba aqui que havia um ambiente especial. Não havia algo institucional aqui. Você entende a diferença? Consegue pegar a diferença? Nós vamos fazer uma obra, e essa obra tem um nome. Eu não quero aqui falar nome de ninguém para não expor, mas você vai entender o que eu quero falar. Essa obra, a missão tal, vou para a missão tal. Não, eles estavam servindo onde? Me ajude na leitura. Qual o nome da localidade? A igreja em Antioquia. Eles estavam servindo na igreja em Antioquia. E servindo na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e servindo eles ao Senhor, havia ali um ambiente espiritual,
um ambiente de jejum, um ambiente de consagração, um ambiente de dedicação ao Senhor. E neste ambiente, nesta atmosfera, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala, me ajuda aí. E servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo, a autoridade máxima na igreja: separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Olha aqui a palavra obra mencionada. Olha aqui a palavra obra. Mas que ambiente é esse aqui? É o ambiente da igreja em Antioquia. Então aqui a Bíblia está me dizendo que a igreja gera a obra, não é isso? Eu estou lendo certo ou estou errado? Me ajude. Nesse ambiente de comunhão, de oração, de jejum, havia um grupo de pessoas que falavam a palavra. Profetas e mestres estavam ali mesclados, orando, e o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E aí a Bíblia diz assim: então eles o quê? Jejuando e orando, novamente jejum e orações, impondo sobre ele as mãos, os Agora, irmão, esse é um ambiente totalmente informal. Você concorda comigo? O que estava acontecendo aqui não era institucional. Eu quero mostrar para você o seguinte, que este ambiente de institucional, esse ambiente de a instituição pegar um homem e enviar, não está na Bíblia. O ambiente aqui, o que acontecia aqui era orgânico. Ô Marcelo, o que é que você quer dizer com orgânico? Era uma vida de comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam onde? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses irmãos estavam nessa convivência. E você se lembra daquele versículo que diz assim: foste fiel sobre o muito. O que o Espírito Santo reconheceu aqui foi: esses irmãos têm sido fiel na esfera da localidade. Ô irmão, o que é que você quer dizer com ser fiel na esfera da localidade? É que você tem respondido às demandas e responsabilidades que Deus lhe dá na sua localidade. E Deus agora lhe vai incumbir de uma responsabilidade maior. E, embora aqui nós vamos abordar a questão financeira do assunto, mas essas questões estão aqui nas entrelinhas, não podemos deixar de falar. Deus, Ele estava treinando esses obreiros, e aqui eu quero chamar a atenção nossa. E aí eu já me incluo, tá? Eu tenho liberdade para falar, porque eu não falo como fora não. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Não se preocupe que eu não vou pedir para você levantar a mão. Você tem respondido às demandas locais que Deus tem lhe dado? Você tem respondido às questões elementares da doutrina de Cristo que Deus tem lhe dado? Eu tenho falado com Ana, companheira, a gente sempre conversa. Nós temos que ter cuidado, como a Bíblia diz, para que aquilo que já foi feito pelo Senhor não seja perdido, irmão. Você já viu que tem esse versículo? Acautelai-vos para que não seja perdido aquilo que o Senhor já tem feito. Então, perder o que Deus tem feito significa dizer o seguinte: que agora as coisas que Deus me deu, que tinham como prática reais do Espírito Santo na minha vida, e eu vejo assim alguns irmãos às vezes conversando comigo ou com outros irmãos, às vezes ouço esse falar, e o irmão vem dizer assim: olha, rapaz,
Teve uma turma aqui que reuniu conosco, que vieram da Universal, e eles diziam assim: eu tirava um tempão para estar orando, e jejuns e orações, tinha consagração disso e daquilo, e eu batia palma para isso, mas de alguma maneira, com o passar do tempo, aquela pessoa, aquilo é esquecido e aquilo é perdido. Então o que é que a Bíblia está falando? Irmão, cuidado para que aquilo que já foi alcançado por Cristo na sua vida não seja perdido. A nossa consagração, ela não deve diminuir, não, ela deve aumentar. Você quer ver um outro item que eu quero dizer? É aquela pessoa que estava servindo. Irmão, eu sei, quando você caminha 30, 40, alguns vão para 50 anos junto, você cansa um pouquinho. E é por isso que Gálatas diz assim: não vos canseis de fazer o bem. É verdade que há algumas decepções. É verdade que você fica pensando que o irmão está de cara feia com você. Mas não se prenda a isso não. Você precisa saber a quem você está servindo. Você está servindo a quem? Você está servindo ao irmão? Ou você está servindo ao Deus vivo? Se você estiver servindo ao irmão, quando você e o irmão estiver de cara feia, aí você não vai receber o irmão, você não vai abraçar, você não vai ministrar, porque o seu olhar está no homem. Tire o seu olhar do homem, coloque o seu olhar em Deus, e não deixe que isso lhe paralise. Não deixe que isso lhe paralise. Se consagre, irmão e irmã. Você lembra daquele hino: tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado do meu próprio bem viver, enquanto existe eis-me aqui ao seu dispor, tu quiseres me enviar, me coloco submisso Tem um outro hino, que eu misturei os hinos aqui na minha cabeça, que fala sobre essa necessidade de renovação em meio às dificuldades. Nós temos necessidade disso. Aqui nesse texto não é falado nada de não é falado nada de finanças aqui. É falado? Aqui é falado: ô Jorginho, chamaram o Jorginho aqui, dá um dinheiro aí para pegar o barco para ir lá para Tessalônica. Jorginho não estava lá, mas certamente tinha um personagem lá que representava. Jorginho estava representado aqui de outra maneira, eu só não sei o nome, mas tinha aqui. Não é falado da necessidade. Irmão, você percebe como a Bíblia age? Parece que o que menos preocupa na obra de Deus é como eles vão se manter. E agora, vem cá, a barriga de Barnabé não ronca não? A barriga de Paulo ronca ou não ronca? Falando em barriga, irmão, tem um problema na barriga que de vez em quando eu estou até alimentado, e às vezes eu estou até numa reunião de serviço, acho que os irmãos já devem ter visto, e a barriga faz assim. Ana já viu, né, Ana? E ela diz assim: rapaz, o que foi isso aí? tem alguém aí dentro. Mas não é fome necessariamente, não. Tem alguma coisa lá dentro que eu vou descobrir uma hora dessa.
Se eu descobrir, eu falo. Observe, esses irmãos tinham necessidades. O apóstolo Paulo, Barnabé, depois se juntou a ele João Marcos. João Marcos era um jovem promissor, mas era jovem. João Marcos disse assim: Paulo, posso ir contigo, Barnabé? Posso? Eu estou parafraseando, tá? Não está na Bíblia não. Aí os irmãos sentiram do Senhor, não estava dentro dessa conjuntura aqui do orando não. Pode ir. Aí irmão Cristian diz assim, que quando chegou lá, que foram subir aquelas montanhas, lembra da montanha que Felipe falou aqui? Provavelmente quando foi subir aquelas montanhas, Felipe foi lá do Nepal, né? Felipe foi lá do Nepal. Aqui Paulo e Barnabé, quando foram subir aquelas montanhas, e eles viram para João Marcos, aí João Marcos chegou assim: rapaz, esse negócio não dá para mim não. É bonito, né? Apóstolo enviado, né? Não é bonito? Tu não sabe o que eles passam. Eu não vou ler aqui, porque não está dentro do nosso escopo. Mas você lembra que Paulo tomou não sei quantas chibatadas? Não lembra disso? Você lembra que ele foi apedrejado? Lembra disso? Nós só queremos as viagens. Eu vou passar ali na Espanha, e depois eu vou ali em Paris ver a Torre Eiffel. Uma maravilha. Mas você não lembra do naufrágio? Você lembra do naufrágio? Que Paulo lá no meio do naufrágio diz assim: Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou me falou nesta noite. Você precisa lembrar disso. De quem você é e a quem você serve. Nesse contexto aqui, alguém viu falar de dinheiro aqui? Alguém viu dizer alguma coisa? Ô Jorginho, eu preciso de R$2.000 para a gente embarcar aqui nessa barcaça. Nós vamos com esse dinheiro aqui até Valença, e de Valença nós vamos até Gandu. Tem isso aqui? Não tem. Mas você não acha que teve uma conversa de bastidor? Claro que teve, irmão, não tenha medo de falar não. Porque para você viajar, Paulo não chegou lá e ficou dizendo assim, ó, vou pegar um navio, e disse assim: imagine os irmãos, me dá uma carona aí, que eu vou fazer a obra de Deus. É assim que funciona? Nunca vi meu justo fazer o quê? Nem a sua descendência. O que é que fala o versículo? Passa fome, não é isso que diz? É isso que diz lá? O apóstolo, ele não vai estar mendigando. Ele vai receber da parte do Senhor o que ele necessita para fazer a sua obra. Ele também não vai passar uma rifinha. Esqueça a rifinha. Ele também não vai colocar no WhatsApp: é isso e isso aqui, contribua, papá. Esses modelos não são do Novo Testamento. Me desculpe lhe dizer, viu? Esses modelos não são do Novo Testamento. O modelo do Novo Testamento é dizer: tem essa necessidade aqui, nós vamos para lá e vamos orar para que Deus supra. E Deus suprindo, eles vão fazer a obra. Porque se a obra é de Deus, quem é que sustenta? Eu fico imaginando Pedro. Pedro era pescador, irmão. Nós tínhamos um irmão aqui chamado Mala. Quem conheceu Mala aí? Levanta a mão. Mala era meu vizinho de casa. Eu morava em cima, ele morava embaixo. Era o tempo que eu comia mais peixe. Era o tempo que eu comia mais peixe. Mala, pescador. Quem conhece Mala sabe. Pescador, irmão, ele vive no mar. Ele, de alguma maneira, ele depende do suprimento que vai vir do mar. Nas minhas caminhadas pela manhã, eu passo na colônia de pescadores ali, que tem alguns conhecidos nossos. Às vezes o irmão de Claudete está lá também.
E tem outro Sandro e outros lá. E aí às vezes eu paro e pergunto: e aí, como é que está o mar? O mar não está para peixe não. Está difícil. E Pedro era esse homem. De alguma maneira ele já tinha sua mente treinada para depender do suprimento de Deus, para entender que era Deus que iria trazer esse suprimento. Essa é a parte dos apóstolos. Eles não, como é que eu digo, pegava a igreja e dizia assim pelo pescoço: vocês têm que ofertar para a minha obra, vocês têm que me dar o suprimento. Irmão, hoje nós estamos entre duas situações. Você tem aqueles homens que estão aí na história da igreja se locupletando, e a igreja assumindo compromissos que não são os compromissos de Deus. E você tem os tais apóstolos que estão aí tomando o dinheiro do povo de Deus, muitas vezes para usar no seu bel prazer. Não é o que a Bíblia recomenda. Não é o que a Bíblia recomenda. Não é o que a Bíblia manda. Pedro era um pescador. João, não me lembro do ofício de João, quem lembra? Pescador também? Aí quando a Bíblia diz assim: não foram chamados muitos de nobre o quê? Nascimento. Deus, Ele operou uma transformação maravilhosa naqueles lugares através desses homens. Você sabe quem era mais preparado daqueles apóstolos? O apóstolo Paulo, ele não era dos 12. Ele é chamado apóstolo do Espírito Santo, porque ele não está dentre os 12 que foram chamados por Jesus. Mas sabe o que é maravilhoso? O Espírito é o mesmo, e Paulo é o mais preparado. Ele foi muito bem treinado, seu background, né? seu passado é o de um treinamento muito intenso. Portanto, Deus o preparou, e é ele quem escreve mais ou a metade do Novo Testamento. 14 livros da Bíblia, mais ou menos, foram escritos por Paulo. Ele foi muito preparado. Agora, os demais apóstolos, eles não eram, você pode dizer que alguns não tinham sequer formação. A Bíblia diz que o Evangelho de Marcos pode ser chamado o Evangelho de Pedro, não é isso? Não é que a Bíblia não diz isso não. Aqui eu errei. Não é que a Bíblia diz. Alguns irmãos dizem que o Evangelho de Marcos pode ser chamado o Evangelho de Pedro. Sabe por quê? Pedro era iletrado, não é isso? E tem um versículo que fala: esses homens são iletrados. Você lembra disso? E Deus os usou poderosamente. É o poder de Deus, irmãos, operando. É Deus operando esse milagre. E os recursos deles, tanto espirituais como financeiros, para se manterem, para fazer as ajudas às igrejas, para caminharem, vinham exclusivamente de Deus. Agora Deus, Ele usa anjo para nos suprir? Tem uma propaganda de uma denominação que diz assim: seja um anjo. Já viu aquela? Ana já viu. Você quer ser um anjo também? Cuidado com o anjo caído, viu? Chamando até ímpio para ser anjo. Pelo amor de Deus, eu não vou dizer quem é não. Em determinados aspectos você pode ser um anjo, no sentido de que, não que você vai se transformar num anjo, você vai deixar de ser humano. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que Deus pode te usar como enviado para trazer bênção à obra de Deus, ofertando, trazendo ajuda àquelas necessidades que existem na obra. Deus pode te capacitar financeiramente para você atender essa demanda.
Vamos ler os versículos que falam sobre isso. Segunda Coríntios, 1 Coríntios 9, de 1 a 19. É um texto longo, mas é importante. Como que os apóstolos eram supridos? Aqui, quando Paulo sai em Atos capítulo 13, do 1 a 3, ele não fala como ele é suprido. E existem duas maneiras que a obra pode ser suprida. Primeiro, pelo próprio obreiro se mantendo, trabalhando para isso. E em determinadas ocasiões nós vemos que Paulo, ele trabalha. Paulo fazia o que, gente? Está lendo a Bíblia, hein? Tá bom. Paulo fazia tenda. Ele era um especialista em fazer tenda. Quem era que fazia isso, tenda também, junto com Paulo? Áquila e Priscila também, eles tinham o mesmo ofício, né? A Bíblia diz, e em determinado momento, quando ele tinha a oportunidade que não estava na obra, ele estava fazendo tendas. Então, a Bíblia mostra as duas coisas, que em determinados momentos ele era suprido pela igreja, ele tinha esse direito, mas que em outros ele disse que nem usava desse direito, para que isso não tornasse tropeço. Você percebe a visão apostólica? Tem uma Bíblia, tem um versículo que fala assim, expoliar os irmãos, tem um versículo que fala, expoliar. Tem alguns homens de Deus, Deus tem misericórdia, porque vão pagar por isso, que estão expoliando o povo de Deus, não para a obra, não para investir no serviço do Senhor, mas para se locupletarem, encherem o bolso. E o povo de Deus, essa semana eu vi uma reportagem, chegou para mim, um cardzinho, de uma pessoa que estava processando uma determinada denominação, porque ela tinha doado 2 milhões. Ela deu 2 milhões, desistiu e entrou na justiça para reaver aquele dinheiro, porque ela desistiu da oferta. E o resultado não interessa, mas a denominação ganhou lá, porque ela fez doação livre, vontade. Mas o que é que você vê? O povo sendo espoliado, querendo fazer barganha com Deus. Me dê isso que eu lhe faço isso, me dê isso. Irmão, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todo mal. Isso é o extremo, você sabia? Isso é o extremo. E qual é o outro extremo? Isso é um lado que a gente não deve estar. É que o povo de Deus está sendo espoliado, estão querendo tomar o dinheiro. Esse é um extremo. Você sabe qual é o outro extremo? É a gente não reconhecer o trabalho apostólico, o trabalho da obra e não contribuir. Esse aqui é outro extremo. E Deus não está nos extremos. Deus não está nos extremos. Deus está no equilíbrio. Nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus e perceber que a obra, tanto externa, extralocal, como a obra local. Existe uma obra local? Claro que existe. O que estamos fazendo aqui faz parte da obra local. Para pagar o ar-condicionado, para pagar as questões, fazem parte da composição da obra local. E é por isso que existem as contribuições. Venha cá, mas alguma vez você já viu algum irmão colocando o pescoço? Não, eu ia dizer o pescoço na faca. A faca no seu pescoço, dizendo você tem que contribuir. Você tem que fazer. Irmão, você não tem nada. É Deus que coloca no seu coração. E se você não quiser dar, é com você e Deus. É você, o assunto é você e Deus. E outra coisa, aqueles que estão à frente,
não entram em nada. Eles não entram em nada, porque o assunto está ligado da sua relação com Deus. Mas isso não quer dizer que você não tenha responsabilidade. Vocês entendem? Vamos ler agora 1 Coríntios, que o tempo já se foi. Não sou eu porventura livre? Olha o que Paulo está falando. Não sou apóstolo, não sou enviado, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Primeiro ele começa a dar as suas credenciais. Não sou apóstolo, não via Jesus nosso Senhor? Ele viu. Vocês não são fruto do meu trabalho? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer ou beber? Percebe? Ele está falando de necessidades básicas, comer e beber. E também o de nos fazer acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, e Cefas, que é Pedro, né? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Para quê? Para se dedicar à obra. A igreja em Corinto era uma igreja com todo respeito, reverência ao Senhor e também aos irmãos. Era uma igreja problemática, viu? Era uma igreja problemática. Ô Marcelo, Corinto era problemática? Era problemática. Mas eu sou problemático também. Jesus pega os problemáticos e transforma. Ele opera em nós, nos fazendo pessoas diferentes. A igreja em Coríntios questionava o apostolado de Paulo. Ele disse: se eu não sou apóstolo para os outros, pelo menos eu sou para vocês. Por quê? Porque vocês são filhos da fé, não é isso? Vamos ver aqui. Ou eu somente Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Percebe, irmão? Se o obreiro vai à guerra, ele vai à sua própria custa? Ele está dizendo que não. Mas Paulo deu exemplo para que não se tornasse tropeço. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ou que planta uma vinha e não come do seu fruto? Ele agora começa a falar sobre princípios espirituais. Ele começa a falar dizendo: olhe, eu plantei vocês. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Olha os princípios espirituais aqui. Porventura não falo isto como homem? Porventura falo isto como homem? Ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Olha que princípio espiritual. O boi está lá pisando o trigo, está lá pisando. Aí, sabe o que alguns irmãos querem fazer com aquele obreiro que está lá no... puxar a boca dele para ele não comer. A figura que Paulo está usando aqui é essa. Nós precisamos reconhecer o trabalho e contribuir com o trabalho que estão sendo feito por aqueles que são enviados pelo Senhor. Agora existe critério, porque eu não posso sair aí agora. Tem um bocado de gente dizendo que é enviado, que é chamado, e você não tem credenciais apostólicas, você não tem testemunho da igreja, você não tem testemunho de obreiros. E aí tem um irmão que não aparece numa reunião de oração, não acompanha as reuniões, e ele agora entende que ele tem que estar naquela missão. Aí eu tenho que olhar para ver se isso vem de Deus ou não. E eu estou falando isso, irmão, porque a gente precisa ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado com o engano, para que não sejamos como meninos, crianças, neófitos, planta nova, levados ao derredor por qualquer vento de doutrina. Deus é um Deus coerente. Ele não atropela o processo. Ele não atropela o processo. Ele não queima etapas.
Por isso que o irmão falou na conferência, César Coneglia, ele disse: primeiro ponto que a gente precisa aprender e não pode deixar de resolvê-lo é o arrependimento. Por que a igreja não cresce, não avança? É porque no primeiro item, arrependimento, há falhas. E ela precisa reconhecer e corrigir. Mas vamos lá. Porque na lei está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certamente que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre em fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos coisas espirituais, será muito recolher de vós bens o quê? Leia comigo bem alto esse versículo. Se nós semeamos as coisas do quê? Será muito recolhermos de vós bens materiais? Agora, irmão, eu tenho liberdade de falar aqui. Primeiro que não sou nem apóstolo, não está, graças a Deus por isso, né? E também não há essa condição de estar livre, integral para a igreja. Eu tenho minha profissão, estou trabalhando nela, não estou pensando em sair dela, tá? Graças a Deus, não estou vendendo os tubos de dinheiro, mas Deus supre. Às vezes você passa uma luta ali, outra aqui, faz parte do processo. Não há necessidade de dizer que você deve trazer sustento. Não estou falando de mim, entende o que eu quero falar? Mas aqui do apóstolo, ele está dizendo: se ele semeou bens espirituais, será muito recolher bens materiais? Presta atenção. Está aqui tá na Bíblia? Eu inventei algum versículo? Marcelo quer receber um dinheirinho ali, ó. Você vai pensar mais isso quando eu for ler o outro versículo, que eu ainda quero ler hoje. Quando fala dos presbíteros. Nós não podemos negar o que está na palavra, irmão, por constrangimento. Nós não podemos negar o que está na palavra por pensar, ele está falando para que se faça assim com ele. Se você quiser me dar uma oferta, eu digo sempre para a Ana assim, ó: oferta a gente recebe, seja um bom recebedor. De repente vai pintar ali no gasofilácio 5 mil reais para mim. Se pintar eu recebo. Isso aqui é brincadeira, por favor, irmão, não confunda, tá? Eu estou brincando aqui porque você me conhece. Oferta você recebe, mas não estou dizendo para que se faça assim comigo. Tenho minha profissão, tenho um carro 2015, comprado em 67 parcelas. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. E eu falo isso agora aí eu vou falar como Paulo agora. Falo isso com muito orgulho. A igreja ajuda a manter. Tem hora que ele está querendo cair, a igreja vai lá, dá uma segurada: levanta, meu filho, segura aí que tu vai servir mais. Mas eu sei que a igreja pode fazer isso. Mas o carro quem me deu não foi a igreja não, viu? E de repente se aparecer um Track novo aí, pode ser que a igreja deu, mas pode ser também que Deus deu uma venda, aquela venda que você fica sonhando, aquela cobertura que não aparece e não vende. Aí você vai ver a mulher com aqueles cabelos bonitos, custou 400 conto de uma vez para pagar aquele cabelo. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte: eu falo na liberdade, no espírito, esse assunto. O carro que tenho foi comprado em 67 parcelas. Tinha mês que apertava. Mas é o princípio da palavra. Você está vendo essa obra? Na semana passada a gente falou dessa obra aqui. Essa obra gastou mais ou menos aquele valor que eu falei, mas muitas vezes a gente tirava para botar.
Glórias sejam dadas a Jesus. Não falo isso para a gente ter glória, não. E eu falo isso também desses irmãos que estão no presbitério, juntamente comigo. Não vejo se locupletar. Não vejo querer botar dinheiro no bolso. E é muito importante o colegiado para manter o equilíbrio nas relações, sejam elas quais forem. Irmão, eu estava lendo esses textos e eu disse a Ana, teve um irmão que veio nos visitar e ele olhou a igreja, sabe o que ele disse? Irmão, se eu tivesse no presbitério aí com vocês, eu já estava de lancha. Nós ouvimos isso. Ouviu, não viu? Ouviu, não viu, Lu? Eu já estava de lancha. No presbitério, apenas eu tenho um veículo. O de Renato praticamente deixou. Quem tem está dividido aí, né, Ricardo? Está na dividida, né, Ricardo? É um carro 2013. Então o que eu quero lhe dizer é que se a gente quisesse usar deste púlpito aqui para ganhar dinheiro, a gente teria usado. Mas Deus não permite. Deus tem nos mostrado que existe uma glória maior. E é a essa glória que estamos apegados. Mas isso não quer dizer que você não tenha que contribuir. Você entende o que eu quero falar? Este é o outro lado. Vamos ler agora Timóteo, que está lá naquele texto das viúvas. E eu vou terminar. Eu já passei meu tempo. 2 Timóteo capítulo 5. Nós falamos da obra extralocal, mas existe também a obra local. 1 Timóteo 5,17. Eu vou ler esse versículo aqui e eu encerro. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Está na Bíblia? Com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace a boca do boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Novamente digo, não falo isto para que se faça conosco, mas falo por causa da verdade do Senhor que está na palavra. Conversando com o irmão daqui que viajou, e está lá numa aflição, porque Deus está trazendo pessoas, e ele reclama que a gente não liga para ele, a gente já tem uma demanda interna, e o outro está lá ligando: por que vocês não ligam para mim? Me diga como é que vai ser a nossa relação, vamos fazer uma DR aqui, porque eu estou preocupado que você nunca mais liga. E aqui ele diz assim: está vindo pessoas, uma família recente que chegou na localidade lá, e está vindo pessoas, era só ele e a família, agora já tem 18 pessoas lá, e quando vem gente, vem problema também, sabe? Como eu disse, nós somos problemáticos, mas graças a Deus que Deus resolve nossos problemas. Fique em paz, não bota a mão na cabeça, vem problema. Então, esse irmão falou o seguinte, eu vou até corrigir ele, que as pessoas estão vindo lá, e a pessoa lá queria ofertar, tem umas cadeiras lá, está reunindo na garagem dele, e a pessoa queria ofertar, ele disse: não precisa ofertar não. Isso não está de acordo com a Bíblia. Se você quer ofertar, Deus propôs, deixa o irmão ofertar, e Deus vai mostrar em que vai usar o valor. Deixa o irmão ofertar. Nós não podemos, Paulo disse à igreja em Éfeso, ele disse assim: eu não vos deixei de dizer todo o quê? Desígnio de Deus. Isso faz parte? Então, por favor, não deixe de falar. Tem que falar, tem que ofertar. O que vai fazer? O irmão Stephen, nós ouvimos esse testemunho dele, ele recebia a oferta,
a igreja ofertava para ele, ele recebia a oferta, recebia, né? Observe o princípio espiritual, irmão. O irmão maduro, ele não precisava da oferta, certo? O que é que ele fazia com a oferta? Tirava, recebia o envelope, chegava lá no gasofilável e colocava. Ó que lindo, ele está ajudando o irmão a exercitar. E ele está pegando essa oferta, como ele não precisa, ele coloca lá e Deus vai dar o destino. Então, aqui nesse texto diz o seguinte, e eu vou fechar: devem ser merecedores de dobrados o quê? Honorários. Você sabe o que é honorários? Quem sabe? Que todo mundo sabe, né? Devem ser merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. A qualidade está aí. Especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Nós precisamos aprender, reconhecer os que trabalham entre vós, diz a palavra. Nós precisamos aprender a reconhecer para que o Senhor seja glorificado. Não é por causa do homem. Olha, é meio complicado para a gente chegar aqui e falar, mas a gente não pode negar a palavra. Não podemos negar a palavra. Está na Bíblia e precisa ser falado. Então, como é que vai se manter, amados, a obra local com a visão de uma igreja que tem graça para ofertar? E às vezes ele vai fazer tenda, às vezes o irmão não vai receber, ele vai fazer tenda como Paulo. Ele vai fazer tenda. Fazer tenda é fazer algo que lhe proporcione recursos, para você não ficar dependendo. Mas a Bíblia não nega que a igreja tem que ofertar, nega? No que toca a obra extralocal, o mesmo princípio, entendeu? O mesmo princípio. Então, por favor, eu vou parar por aqui porque meu horário já foi. Deixe as coisas que não estão de acordo com a palavra de fora. Deixe as coisas que não são princípios da palavra de fora. Por outro lado, reconheçamos o que a palavra fala. O que é que a palavra fala sobre isso? Nós precisamos reconhecer. Há mais para falar sobre isso, mas certamente o Senhor proverá, ou quem sabe um outro momento, uma outra pessoa para poder falar mais. Mas que o Senhor nos ajude a entender os princípios do Senhor. E eu queria finalizar a minha fala dizendo o seguinte: na semana passada eu falei sobre as viúvas, foquei muito nesse assunto, né? E quando nós falamos sobre isso, nós citamos aquelas questões que cita lá em Atos. Eu espero que não tenha ofendido a nenhuma viúva, porque não foi esse de forma nenhuma o propósito, pelo amor de Deus. Mas se ficou alguma coisa no coração de alguma irmã viúva, por favor, me perdoe. Nada que eu falei foi no sentido de ofender ou dizer que alguma viúva entre nós estava vivendo aquela prática que está ali. Não está, não existe, graças a Deus. Apenas falando como princípio espiritual, como algo do qual a gente deve se guardar. Irmãos, obrigado pelo tempo e que o Senhor nos ajude a guardar a sua palavra. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelos teus princípios. Nos ajude a estar no equilíbrio da palavra, nem deixando de fazer o que a sua palavra manda fazer, nem fazendo aquilo que a sua palavra não manda fazer. Nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão e irmã e leve-nos a crescer em graça e vida diante de Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.